Cristo, amém? Amém. Grandes coisas fez o Senhor. Senhor, quero dar-lhe graças de todo o coração e falar de todas as suas maravilhas. E em ti quero alegrar-me e exaltar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclame entre as nações os seus feitos. Amém. Glória a Deus. Vocês que estão em casa, vocês que estão na igreja do Senhor, vamos orar ao Senhor agradecendo pela tua palavra, pelo dia que Ele fez. Pai Santo, Pai querido, nós queremos te agradecer, te render graça, Senhor, porque entendemos o quanto o Senhor é bom e quanto as suas misericórdias duram para sempre. Dar-nos graça, Senhor, de todo o nosso coração, pelas maravilhas, pelos teus feitos. Espírito Santo de Deus, conduz em todo o tempo o nosso culto neste lugar. Que todos estejam com seus ouvidos e com as suas mentes totalmente voltadas para a palavra do Senhor. Que nós podemos louvar e exaltar o grande Deus, eu sou. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, como igreja do Senhor, reunidos para te louvar, para te exaltar, para te bendizer. E eu gostaria que os irmãos, enquanto estão aí, vamos louvar e exaltar o Senhor com alegria, em nome de Jesus, amém? Bem-vindo aqui em nossos corações, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, o seu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Nossa
levante suas mãos e clame a Ele, Santo é Senhor. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus, Teu reino, a nossa fé. Que se abram, cante a Ele, que se abram os céus. Que se abram os céus, Seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que se abram os céus, cante a Ele. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram e o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Tu és santo, ó Senhor.
ainda não se manifestou. O que havemos de ser, pois quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Veremos como Ele é e cantaremos face a face. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Declare a Ele. Vem Jesus, levante suas mãos, Senhor, como queremos. Vem Jesus, oh vem Senhor da glória. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Sim, Deus, essa é a nossa esperança, Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Para sempre reinarás, igreja. Amém? Só o Senhor é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Amém? Quem está feliz com Jesus? Vocês que estão em casa, estão felizes com Jesus? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 23. Um salmo muito conhecido de nós cristãos. Eu creio que a maioria dos nossos irmãos sabe até decorado o Salmo 23, mas eu gostaria que hoje nós compartilhássemos do Senhor o Salmo 23, amém? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastos me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Cuida-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha e da sua vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Pai amado, Pai querido,
que presente o Senhor nos dá, a tua palavra. E o quanto nós nos apeguemos a ela, em guardá-la no nosso coração. E saber que tu é o nosso pastor, tu nos guardas, tu nos protege. Tu nos faz repousar em pastos verdejantes. Ah, Pai amado, Pai querido, que essa verdade esteja cravada nos nossos corações, em que em dias tenebrosos nós possamos confiar e descansar no Senhor. Mas eu gostaria também de compartilhar o meu devocional. E enquanto o Senhor me levava para a condução do Salmo 23, eu pude perceber que, por vezes, a vida nos traz tantos desequilíbrios. E durante o culto, por vezes, tem muita zoada, né? Tem muitos barulhos. Mas a gente percebe que as crianças, elas não se voltam para qualquer local. Elas se voltam para o colo dos pais. Como protetor, como ajudador. E em meio a toda turbulência, igreja, eles conseguem repousar, eles conseguem até dormir diante dos braços dos pais. E nesses dias eu tive essa experiência com o próprio Senhor. Enquanto minha filha estava tão aflita, mas eu, enquanto mãe, dava o colo para ela do descanso. E aí me fez trazer o Salmo 23 para que a igreja compartilhasse e entendesse que esse pastor é esse pai amoroso, cuidadoso, bondoso, em que ele traz alguns destaques, né? Ele traz a provisão, ele traz a gratidão e ele traz a presença dele conosco todos os dias. O nosso coração sempre vai fabricar ídolos todos os dias, como bem diz João Calvino. Mas o Senhor, Ele é digno de louvor e é capaz de nos satisfazer. E aí, quando a palavra de Deus faz, o Senhor é o meu. Se é meu, temos que ter intimidade e relacionamento com Ele. Trata-se de relacionamento pessoal com esse Deus, com esse pastor, que provê, né? É o pastor que vive com as suas ovelhas e em tudo dá para nós. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso confidente, Ele é o nosso médico. Quantos de nós nos achegamos ao Senhor naquela sala em que ninguém vê, com prantos, com choro, e quando a gente sai dali, a gente sai curada, renovada, não é verdade? Porque esse é o nosso Pai, esse é o nosso grande pastor, e Ele vai trazer, nada vai me faltar, porque Ele é suficiente. Quantas as vezes nosso pastor traz essas mensagens aqui e diz: Jesus, Ele é suficiente. E que por vezes a gente esquece e acha que a suficiência é nós, mas Ele é suficiente. Nada faltará. Não significa dizer que a gente vai ter tudo, ou que a gente, durante o nosso caminho, nós não vamos nos frustrar, mas Ele é suficiente. Não te faltará nada, porque o seu pastor, o nosso pastor, Ele está conosco. Ele sabe, Ele sonda os corações de nós. E Ele sabe das nossas necessidades. Quando nós entendemos e compreendemos isso, tudo muda, tudo muda. Ser ovelha desse pastor, como todos nós somos, é privilégio, viu? Ele nos proporciona refrigério. E o hino da nossa igreja, que eu acho que ninguém conhece, diz: Tu és soberano sobre tudo, Tu és Deus zeloso e santo. Nunca ninguém ouviu esse hino na nossa igreja, na nossa comunidade local? Encontramos descanso, meus amados irmãos, nos braços do nosso amado pastor. Somente Deus consegue restaurar a nossa alma. Ele o faz pelo poder da sua palavra. Não é da minha, não é da do pastor Robson, não é do pastor Felipe, mas é da palavra dele. O Salmo 19, 7 diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Deus pode cortar as cordas que nos sufocam.
as preocupações, os medos, as ansiedades e proporcionar o quê? Descanso. Porque Ele protege, o Senhor nos protege. O Salmo 19, 105, que todo mundo conhece, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, a luz para os meus caminhos. Nunca parte, minhas amadas e meus amados irmãos, da palavra do Senhor. O bom pastor dá direção na justiça. Ele guia para todo sempre, porque Ele é suficiente. E eu gosto de compartilhar uma fala de John Piper, que ele diz assim: o salmo inteiro me leva a Deus, com cumprimento a todos os meus desejos. Eu me sinto atraído junto, como Davi, não tanto a amar os pastos verdejantes, mas amar o bom pastor. A amar não tanto os banquetes deliciosos, mas o anfitrião generoso. E amar não tanto as bênçãos, mas aquele que me persegue com bondade e misericórdia. Amém? Que o Senhor possa nesta noite trazer descanso às almas abatidas, afligidas, duvidosas, receiosas. Mas lembre-se sempre, gente, meus amados irmãos, nosso Deus, Ele é suficiente. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Enquanto vamos louvar em gratidão, em cuidado e zelo e obediência, vamos ofertar e dizimar a casa do Senhor. O Senhor é o nosso e de nada terei. Amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. apenas num momento, mas que esse anseio seja algo que esteja em nós sempre, continuamente.
eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. E todo o seu amor, servo. Sim, Deus, nós te desejamos, Senhor, que esse desejo esteja em nós verdadeiramente, Deus, que seja sempre um anseio do nosso coração, Pai. Essa verdade, Deus. Nós queremos te amar, Senhor, como o Senhor merece. Ensina-nos, Deus, a te amar mais. Que o nosso coração venha de fato e de verdade ter essa mensagem queimando dentro dele, mais de Deus, mais de ti, Senhor, e menos de nós. Que nós não sejamos como aqueles, Deus, que te honram apenas com os lábios, mas o coração deles está longe de ti, mas que sejamos como aqueles que têm o coração que queima por ti, Jesus, verdadeiramente. Nós queremos te amar mais, Senhor, como nós te desejamos, Deus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Segundo tuas medidas, queremos construir uma vida que anuncia e anseia por ti, Deus zeloso e santo, Deus zeloso e santo. Sincera petição, ardente oração, ó Espírito, clamamos. Sincera petição, ardente oração, ó Espírito, clamamos. Segundo tuas medidas, queremos construir uma vida que anuncia e anseia por ti, Deus zeloso e santo, Deus zeloso e santo. Sincera petição, ardente oração, ó Espírito, clamamos. Este é o nosso clamor, ó Espírito, clamamos em Jesus.
superior, tu és soberano sobre tudo, Jesus. Acaso há alguém maior? Acaso há alguém superior? Tu és soberano sobre tudo, Deus zeloso e santo. Acaso há alguém maior? Acaso há alguém superior? Tu és, cante a Ele, declare a Ele que Ele é. Acaso há alguém maior? Não há outro maior. Não há ninguém, não foi encontrado ninguém mais justo. Sincera petição, ardente oração. Vamos junto com as palmas. Sincera petição, ardente oração. Ó Espírito, clamamos, eis o singular desejo. Ó Espírito, clamamos, sincera petição, ardente oração. Ó Espírito, clamamos, sincera petição, ardente oração. Ó Espírito, ei Jesus, olha aqui, Senhor. Nos consuma, Deus. Nos consuma, Deus. Nos consuma. Queime nosso coração. Nos consuma, Deus. Nos consuma, Deus. Nos consuma. Com zelo e com certo temor. Nos consuma, Deus. Nos consuma, Deus. Nos consuma com zelo e segundo tuas medidas, queremos construir uma vida que anuncia e anseia por ti. Sincera petição, ardente oração. Ó Espírito, clamamos. Sincera petição, declare a Ele. Sim, clamamos, nos consuma. Nos consuma, Deus. Nos consuma, Deus. Nos consuma. Essa é nossa oração, Senhor. Nos consuma, Deus. Faz arder em nós com zelo e com... Acaso há alguém maior? Acaso há alguém superior? Tu és soberano sobre tudo, Deus zeloso e santo. Acaso há alguém maior? Acaso há alguém superior? Tu és soberano sobre tudo. Segundo tuas medidas, queremos construir, desejamos e anseia por ti, Deus zeloso. Sim, tu és Senhor.
mente e oração. Ó Espírito, clamamos, sim, clamamos a Ti. Faz arder em nós, Senhor, esse desejo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que por gentileza você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Obrigado, meu irmão. Quero fazer a leitura junto com você do verso 15 ao 20. Colossenses 1, versos do 15 ao 20. Leiamos então a inerrante, poderosa, infalível e suficiente palavra de Deus que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia. Pai, nós te louvamos porque sabemos que foi o Senhor que nos trouxe a este lugar e aqui queremos te pedir, Senhor, que o Senhor trate conosco por meio da tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações, que cada um de nós que aqui estamos, ó Deus, estejamos com os nossos ouvidos atentos e com o nosso coração sensível ao seu tocar, ao seu falar, que de fato sejamos edificados mutuamente por intermédio da tua palavra, que haja restauração, renovo, arrependimento, conversão, que haja, ó Deus querido, em nome de Jesus, em cada um de nós, uma ação, ó Deus amado, irrevogável do Espírito Santo em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados e queridos irmãos em Cristo, hoje eu darei continuidade à série de sermões com base na carta de Paulo à Igreja de Cristo na cidade de Colossos. Série esta que dei o título O Cristo da Igreja. Ensino, na verdade, extremamente necessário nos dias de hoje, pois sem o qual, sem a compreensão de quem é Cristo, quem é o Cristo da Igreja, nós estaremos fadados a vivermos sem que sejamos de fato a Igreja de Cristo, ou simplesmente seremos apenas uma igreja que, muito embora sejamos denominados como Igreja de Cristo, estejamos seguindo outro Cristo que não o Cristo que é Senhor da igreja, que não o Cristo que é revelado nas Escrituras Sagradas. Que muito embora sejamos denominados como Igreja de Cristo, estejamos seguindo outro Cristo
que não um Cristo que realmente nos redimiu de nossa maneira vazia de viver, pelo seu precioso sangue, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em nosso favor, como está escrito em 1 de Pedro 1, 18 ao 20. Amados, tornam minhas as palavras do pastor Jonas Madureira, quando em uma de suas pregações sobre a imitação de Cristo, ele diz que a igreja, ela não pode seguir a um Cristo que ela cria, ela não pode seguir a um Cristo que ela criou em seu próprio coração. Cristo não pode ser uma fabulação da igreja, não pode ser uma versão romanceada da igreja, não pode ser uma criação historicada da igreja. Na realidade, não podemos e nós não temos autoridade para escolher o Cristo que nós queremos escolher. Na realidade, fomos escolhidos pelo Cristo, o Cristo da igreja. Amém. Amados, existem pessoas que até são frequentadoras de uma determinada igreja, até se denominam cristãs. Existem pessoas que até são assíduas frequentadoras de um culto dominical, mas de fato não são seguidoras de Cristo. Pois como seguirão aquele a quem não conhecem? Como seguirão aquele a quem não se submetem? Como seguirão aquele a quem não imitam? Como seguirão aquele com quem não se relacionam? Como seguirão aquele com quem não concordam? O próprio Senhor, por intermédio do profeta Amós, perguntou ao seu povo: duas pessoas andarão juntas se elas não estiverem de acordo? Duas pessoas conseguirão caminhar juntas se elas não entrarem em acordo? Até aqueles irmãos que se dizem ser de Cristo. Eu sou de Cristo, eu acredito em Cristo, eu simpatizo com o evangélico. Na realidade, se dizem de Cristo, mas nada de Cristo é encontrado nelas. Se dizem cristãs, mas nada de Cristo é perceptível na vida delas. Há aqueles que se dizem ser seguidoras, aquelas que se dizem seguidoras de Cristo, mas fazem o extremo oposto do que Ele nos ensinou. Há aqueles reflete Cristo na vida dessa pessoa, porque na realidade ela vive o extremo oposto do que Jesus ensinou. O próprio Jesus, explicando como reconhecemos um falso profeta, ele disse: vocês os reconhecerão por seus frutos. Em outras palavras, vocês saberão quem realmente são, não pelo que professam ser, mas através de suas ações e pela maneira como vivem, como tratam as outras pessoas, quando expõem as outras pessoas, a maneira como elas se relacionam com outras pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo, quando vai falar a respeito de sermos cheios do Espírito Santo, ou sermos habitados ricamente pela palavra de Cristo, logo após ele vai explicar sobre o tratamento que nós damos uns aos outros, marido com esposa, esposa com marido, pai com os filhos, filhos com os pais, servo com o Senhor, Senhor com seus servos. E isso é ser cheio do Espírito Santo, isso é ser cristão. Seguidor de Cristo não é apenas você levantar a mão e dizer: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou da igreja de Cristo, mas Cristo em nada reflete na sua vida. Não há como andar com Cristo e não parecer com Ele. Não há como de fato seguir a Cristo e não agir com misericórdia com o outro quando nós fomos alcançados pela sua misericórdia. Não há como seguirmos ou andarmos com Cristo e não agirmos com graça com o outro, como de graça nós fomos alcançados.
Você percebe, irmão, que não trata apenas de você dizer, olha, eu sou membro da Igreja de Cristo no Brasil, em cidade satélite, eu sou membro da igreja do pastor Robson, grande coisa. Mas voltamos aqui ao texto base da nossa exposição. No sermão passado, 2 domingos atrás, no verso 18, nós vimos quais as implicações de Cristo como cabeça do corpo que é a igreja. Esse relacionamento vital sem o qual não existe igreja. Se a igreja não é o corpo de Cristo, logo ela pode ser qualquer outra coisa, menos igreja de Cristo. Se não há esse relacionamento vital com o Senhor, na realidade não existe igreja. Existe uma instituição, um clube, existe um ajuntamento de pessoas com fins diversos, sem que seja de fato aqueles que são seguidores de Jesus. E hoje, seguindo aqui a sequência textual, ainda no verso 18, porque nós só conseguimos expor a primeira parte do verso, como Cristo, a cabeça, e a igreja como corpo, nós aqui vamos ver ainda no verso 18, que Paulo ele explica que além da cabeça da igreja, Cristo também é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Mas qual o propósito dele ser o cabeça, dele ser o princípio e o primogênito dentre os mortos? E aí ele conclui o verso dizendo, com o fim ou com o propósito de que em tudo tenha supremacia. Em outras versões diz que em tudo tenha primazia. Vejamos então o termo princípio, quando o apóstolo Paulo se utiliza desse termo para se referir ao Cristo da igreja, ele está dizendo que Cristo é aquele pelo qual começa a ser. Ou seja, a origem, ele é a causa ativa de sermos quem somos. Na realidade, quando Paulo diz assim, olha, Cristo é o princípio, ele está dizendo, se a igreja existe, ela existe porque ela tem origem no próprio Cristo. Cristo é Senhor da igreja. Faz concordância justamente com o primeiro adjetivo que o apóstolo Paulo dá a Cristo, dizendo que ele é a autoridade, ele é a cabeça, sem o qual a igreja não consegue andar sozinha. Nós falamos aqui na nossa exposição passada que sem a cabeça não dá para viver. Você pode até viver sem alguns outros membros do seu corpo. Você pode viver sem um braço, sem uma perna, você pode viver até sem alguns outros órgãos, mas sem a cabeça não tem como existir, não tem como sobreviver. Logo, se dá a ideia de que, de fato, não tem como ser igreja ou viver igreja sem que Cristo, de fato, seja cabeça da igreja. E quando eu falo isso, eu não falo apenas sobre o corpo místico de Cristo, ou o organismo vivo em todo o tempo, mas como cabeça da sua vida, como Senhor da sua vida, como membro de um corpo. Todos nós somos membros de um só corpo, já escreveu o apóstolo Paulo. Logo, a ideia de que Cristo é o princípio vão trazer a percepção em que alguns estudiosos explicam que tratava-se de um termo natural para aquele a partir de quem todas as coisas haviam começado. Nós somos quem somos, nós tivemos novo nascimento, ou somos a nova criação, justamente porque nós tivemos Cristo como um princípio da nossa vida. No verso 18, ele pode, contudo, ser aplicado ao começo da nova criação. Quando Cristo diz, ou quando o apóstolo Paulo diz que Cristo é o princípio, ele está dizendo, olha, se você é uma nova criação, se você é uma nova criatura, se você foi regenerado, se você nasceu de novo, na realidade isso só foi possível porque teve início através de Cristo, que é aquele não somente de onde se parte mas na realidade daquele em quem se começa. E aí você vai entender justamente que quando Paulo diz assim, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, ele está aplicando justamente a ideia da ressurreição. Ele é o primeiro dentre os mortos.
Ele é aquele que, na realidade, venceu a morte. O primogênito, aquele que tem autoridade sobre a própria morte. E, na realidade, quando Paulo fala sobre a ressurreição, nesse texto, ele está dizendo que se Cristo ressuscitou, de fato, ele é o princípio até que todos nós também haveremos de ressuscitar. A ressurreição de Cristo, meu irmão, era vista como um início prolético, ou seja, um início antecipado como a inauguração de um acontecimento futuro. Com isso, nós entendemos que Cristo, sendo o princípio, Ele é o penhor, Ele é a garantia de que haveremos de ressuscitar no último dia. Paulo explica esta verdade quando escrevendo a sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. A partir do verso 19, ele vai dizer justamente que quando nós temos Cristo como princípio dentre os mortos, ou como primeiro dentre os mortos, e aí traz a percepção do ensino da própria ressurreição, ele vai explicar que a nossa esperança, ela não está reservada ou meramente ligada para este mundo, ou para as coisas deste mundo, mas para além disso tudo. É isso que ele vai explicar no verso 19. Que a nossa esperança está para além desta vida. Por quê, Paulo? Porque se é somente para esta vida que temos esperança, verso 19, em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Em outras versões vai dizer, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se é somente para essa vida que nós temos Cristo como Senhor, ou olhamos para Cristo apenas como um meio para se alcançar algo neste mundo, nós ainda não compreendemos a amplitude, ou, na realidade, para tudo que está além disso tudo aqui. E aí ele continua no verso 20, dizendo, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Olha, ele faz justamente essa ponte, quando nós fazemos paralelo com Colossenses 1,18. Onde Paulo se refere a Jesus como primícias e como princípio, na realidade traz a mesma ideia ou mesma aplicação. Visto verso 21, que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo, todos serão vivificados. E aí ele continua, verso 23, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, ele foi o princípio, começou por ele. Na realidade, ele foi o primeiro a ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele foi o primeiro a experimentar a ressurreição. Cristo foi o primeiro. Depois, quando ele vier, todos aqueles que lhe pertencem. Quantos aqui pertencem a Cristo? Realmente você pertence a Cristo? Você é de Cristo? Cristo é Senhor da sua vida? Olha o que você está me respondendo aqui. Cristo de fato é Senhor da sua vida. Então, se Ele é de fato o Senhor e você pertence a Ele, se Ele é o seu dono, é isso que Paulo está dizendo. Cristo ressuscitou e quando Ele vier, todos os que lhe pertencem ressuscitarão com Ele. Queridos, mas o que seria essa ressurreição? A ressurreição dos mortos, como é compreendida nas Sagradas Escrituras, elas devem ser distintas, ou se distinguir da ressuscitação, ou seja, o restabelecimento da ordinária vida humana. Porque você vai ler as Escrituras e você percebe que pelo menos existem 3 narrativas no Antigo Testamento e 5 narrativas no Novo Testamento que falam sobre pessoas que ressuscitaram. Essas pessoas ressuscitaram, mas elas não venceram a morte, pois elas tornaram ou voltaram a morrer.
E aí há essa distinção justamente sobre ressuscitação, que é a restauração da vida humana, e a ressurreição. Mas o que seria essa ressurreição cujo Cristo é o primeiro, ou o princípio? Essa ressurreição, na realidade, é a entrada num novo estado de existência. É uma nova criação. Percebe que quando Paulo aplica o termo princípio, dá justamente aquela ideia de que, de fato, se trata de uma nova criação. E aí você pergunta, tudo bem, mas, no entanto, Jesus, ele associou de modo definitivo a volta à vida com sua própria obra de expiação. Lembra que em 1 Coríntios ele diz que ele é as primícias, ele volta à vida como obra de expiação, e aí Jesus mesmo explica o porquê dessa missão que ele veio cumprir. Em João capítulo 6, versos 38 ao 40, ele vai dizer, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que lhe enviou, Cristo? Ele vai dizer, esta é a vontade daquele que me enviou, verso 39, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Ressurreição é algo do qual nós aguardamos ansiosamente até que ele venha. Vocês percebem, irmãos, que nós não nos conformamos com esse mundo justamente porque não pertencemos mais a este mundo. Vocês lembram que na exposição dessa carta nós ouvimos o apóstolo Paulo dizer, olha, nós fomos tirados do reino de trevas e fomos transportados para o reino da luz do seu Filho amado. E aí você percebe que você não faz mais parte das coisas, ou não existe mais para as coisas deste mundo, que as suas preocupações, elas não vão, na realidade, tirar o seu sono à medida que você entende que tudo isso aqui é passageiro, e o que lhe aguarda, ou o que aguardamos, na realidade, é a verdadeira vida, a qual nós não temos como vivê-la aqui nesse mundo em sua plenitude. E aí Jesus ele vai justamente explicar essa missão. Qual missão? Ressuscitar todos aqueles que o Pai me deu, e que nenhum venha se perder, mas sejam ressuscitados no último dia. Mas o que é que isso significa, Jesus? Significa que, porque a vontade de meu Pai, verso 40, é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse que vai lhe ressuscitar no último dia. Jesus disse que vai ressuscitar a sua igreja no último dia. Irmãos, nós teremos a nossa vida, o nosso corpo totalmente transformado. E haveremos de viver uma nova vida, a verdadeira vida, totalmente livres da presença do pecado, sem mais dor, sem mais maldade, sem mais choro. Imagina viver a plenitude de uma vida sem que tenhamos a maldade presente em nosso meio. Ainda sobre a ressurreição, na ocasião da ressurreição do seu amigo Lázaro, Jesus pergunta a Marta se ela cria que o seu irmão haveria de ressuscitar. E aí Marta responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Não era uma doutrina ou um ensino desconhecido daqueles que seguiam a Jesus. Jesus em todo o tempo ensinava e falava, olha, o Filho do Homem haverá de ser entregue e morrerá, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aí alguns discípulos viviam como se aquilo fosse apenas uma metáfora ou algo que fosse acontecer no último dia, ou enfim,
Por vezes nós estamos vivendo como os discípulos de Jesus que andavam com Jesus e quando Jesus, na realidade, morre, os discípulos se esquecem do que Jesus havia dito, que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Esquecem também que o Senhor disse que é da vontade, que Ele veio para fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou, que nenhum dos que Ele deu se perca, mas que todos ressuscitem no último dia. E nós estamos vivendo assim por vezes. Nós vivemos como se a nossa vida neste mundo fosse a última coisa que nos irá acontecer. Tanto é que bate logo o desespero quando as coisas fogem ao nosso controle. Na realidade, não é quando elas fogem ao nosso controle, é quando percebemos que nós não temos controle de nada. E aí, você quer viver em angústia, enfim, quer viver totalmente aquém das verdades de que o próprio Cristo falou, que Ele haverá de vir. Aleluia! Isso é tão verdade, que em outro contexto, se vocês ouvem alguém dizer, Jesus está voltando, isso era motivo de você glorificar e adorar o Senhor, e se alegrar. Mas nós estamos falando aqui de que Cristo vai voltar e haverá de ressuscitar a cada um de nós, e aqueles que ainda estiverem vivos serão transformados. Isso parece que é uma fábula ou um conto da carochinha, que as pessoas apenas ouvem e dizem, eu já ouvi isso uma vez na minha vida, isso já não mais impacta a minha vida, isso não mais faz sentido no meu coração, o que importa é o que eu estou vivendo. Peraí, amanhã eu tenho umas contas para pagar. Eita, e se você morrer hoje? E aí? Quem vai pagar suas contas amanhã? Tem gente que vai ficar feliz, né? Porque deve que só a misericórdia. E aí Jesus pergunta a Marta, você crê que Ele vai ressuscitar? E Marta responde, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí nós estamos como Marta. Eu estou aqui lhe dizendo, você crê que nós haveremos de ressuscitar? Eu sei, no último dia nós haveremos de ressuscitar. Vai, talvez, sei, é isso que a Bíblia diz. Foi isso que Jesus ensinou. Aí Jesus olha assim e diz, olha, você ainda não entendeu. São palavras minhas. Você ainda não compreendeu que não se trata do último dia ou quando vai acontecer. Se trata de quem eu sou. Sim, eu, o Cristo que você diz ser igreja. Sim, eu, o Cristo que você diz que pertence a mim. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí, diante disso, o que é que Marta responde? Ela entende. Sim, Jesus, agora eu entendi. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo. Sim, eu tenho crido que Tu és aquele que é Senhor de cada um de nós. Sim, eu tenho entendido que o Senhor é o Cristo da igreja, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Queridos, quando Cristo promete um novo Consolador, um outro Consolador, o Espírito Santo, em João 14, no verso 18 e 19, ele diz que não nos deixaria órfãos, mas ele voltaria para nós. E dentro de pouco tempo, verso 19, o mundo já não veria, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Quando nós entendemos essa verdade, nós vamos entender que a ressurreição, embora nós ainda não a experimentamos em sua completude, ainda não fomos transformados totalmente, ou não fomos, na realidade, transformados, o nosso corpo não foi totalmente transformado
nós já vivemos e experienciamos uma vida ressurreta. É isso que Jesus está dizendo. Quando Paulo diz que ele é o princípio e o primogênito, ele está dizendo assim, olha, é nele que se inicia a verdadeira vida, a nova vida. E é ele que tem autoridade sobre essa vida. Vocês lembram quando nós ministramos aqui sobre o primogênito de toda a criação? No verso 15. É o mesmo termo utilizado aqui para primogênito dentre os mortos. E aí o princípio e o primogênito dentre os mortos, onde o primogênito, o apóstolo Paulo se utiliza do termo protótocos, que na realidade primogênito se refere aqui a uma posição de autoridade e preeminência conferida a um filho que não necessariamente é o mais velho, mas que detém a autoridade que foi lhe repassada pelo Pai. E aí quando Jesus, já ressurreto, ele se encontra com seus discípulos e vai comissioná-los, aquela grande comissão que nós conhecemos de Mateus 28, de Marcos 16. Em Mateus 28, 18, ele diz o quê? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Cristo não falou, olha, eu tenho parte da autoridade, eu mando em determinado lugar, mas em outro lugar eu não mando, não. Toda a autoridade no céu e na terra. Queridos, quando o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, ele se depara com um vislumbre de Cristo ressurreto. Ele descreve que naquele momento em que vê Cristo, em Apocalipse 1, 17, ele diz que cai aos seus pés como morto. Então, Cristo coloca a sua mão direita sobre João e diz, não tenha medo, eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o princípio e o primogênito. Sou aquele que vive. Verso 18, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Você entende que você serve a um Senhor cuja vitória Ele já exerceu sobre o nosso maior inimigo, sobre aquele a quem nós não temos capacidade alguma de vencê-la, porque nenhum de nós aqui estamos isentos de morrer. Aliás, talvez seja a única certeza que você tem. Eu não tenho só essa certeza, eu tenho a certeza de que quando Ele vier, eu irei ressuscitar. Eu tenho a certeza de que, crendo nele, ainda que eu morra, é nele que eu viverei. Você percebe que a morte não mais nos assusta, a morte não mais é aquela que tira o nosso sono, a morte não mais é aquela que, na realidade, se coloca contra nós na medida em que vivemos temerosos com as coisas ou com o dia de amanhã. O apóstolo Paulo, explicando justamente a respeito da vitória de Cristo sobre a morte, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, eu gostaria que você abrisse para acompanhar comigo. 1 Coríntios 15. Nós vamos ler do verso 54 ao 58. Quando o apóstolo Paulo, justamente escrevendo e ensinando e dando instruções a respeito da ressurreição, a uma igreja cuja alguns membros já haviam, na realidade, até se pronunciado como aqueles que não criam na ressurreição. E aí ele diz assim, verso 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Paulo, então tudo bem, eu entendo que Cristo venceu a morte.
Eu entendo que Cristo nos dá a vitória, que Deus nos deu a vitória por meio de Cristo. Então, o que é que nós devemos fazer diante desta verdade? Como devemos nos portar diante dessa verdade? Como é que nós devemos caminhar, sabendo que Cristo já nos deu vitória sobre a morte? Devemos andar cabisbaixos quando os problemas chegarem na nossa casa? Devemos andar macambúzios, como que aquele que vive num lugar e na realidade está com saudade de outro? Nós temos que viver... Não, com os olhos fitos nas coisas deste mundo. Não é desse jeito. Sabendo que Cristo já nos deu a vitória sobre a morte. Meus amados irmãos, verso 58. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Ele não está dizendo, sejam dedicados à obra do Senhor quando lhe convém ou quando lhe for confortável. Sejam dedicados à obra do Senhor quando vocês tiverem um pouquinho de tempo sobrando. Sejam dedicados à obra do Senhor quando vocês de alguma forma acharem que agora pode ser dedicado ou se é conveniente ou não. Não, é sempre. Sempre dedicados à obra do Senhor, sempre mantendo-se firme e não deixando que nada os abale. Por quê, Paulo? Porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Vocês sabem disso. Queridos, muito embora ainda não tenhamos experimentado a ressurreição definitiva, total, não tenhamos o nosso corpo transformado e glorioso, nós já podemos viver como ressurretos. Na realidade, nós devemos viver como ressurretos, com os efeitos da ressurreição. É isso que o apóstolo Paulo propõe, quando ele vai explicar o porquê que nós não mais vivemos em pecado, ou porque nós não mais devemos viver no pecado. Nós já devemos viver como aqueles que fazem parte de uma nova criação, de um novo reino. E é isso que ele vai escrever justamente em Romanos 6, quando ele vai explicar àqueles que pensavam, se nós somos salvos pela graça, então vamos viver pecando para que a graça aumente em nossas vidas. Vamos viver da maneira que nós queremos viver, sem termos Cristo como Senhor da nossa vida, sem que, de fato, pertençamos a Ele. Eu sou Senhor da minha própria vida, eu faço da minha vida o que eu bem entender, eu não me submeto a ninguém. É igual aquela pessoa que não se submete a ninguém, mas diz que é submissa a Cristo. Jesus, não entendeu nada. E aí Paulo começa logo no verso 1 do capítulo 6 de Romanos. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Então ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aí eu vou fazer uma paráfrase e vou fazer um paralelo com o que vocês me responderam. Quantos aqui pertencem a Cristo? Aí vocês disseram, aleluia, glória a Deus. Quantos aqui tem Cristo como Senhor da sua vida? Glória a Deus, eu estou todo arrepiado. Aqueles que pertencem a Cristo morreram para o pecado. Como então, se você morreu, como então, se você pertence a Cristo, você quer continuar a viver no pecado? E é interessante que a gente só pensa no pecado das páginas vermelhas, né? Aqueles pecados que, olha, ainda bem que eu não adultero, eu não tenho uma vida promíscua, como eu sou santo, porque eu não roubo ninguém, como eu sou, porque eu não mato. Meus amigos, irmãos em Cristo, Tiago escrevendo em sua carta, ele vai dizer justamente que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está pecando.
Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, uma escola que é para quem de fato quer conhecer a Cristo e viver com Cristo. Eu já disse que eu não vou convidar mais ninguém para a escola bíblica. Você sabe na realidade, se você pertence ou não àqueles que amam a palavra e que querem aprender mais de Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias e não há mais tempo da gente estar brincando de ser crente ou achando que, na realidade, nós não precisamos aprender mais de Cristo. Na realidade, nós precisamos aproveitar toda a oportunidade para nos aprofundarmos mais e mais no conhecimento de Deus. Lembra da introdução do sermão? Como haverão de seguir ao Senhor? Ou como haverão de seguir aquele a quem não conhecem? Como haverão de seguir aquele a quem, na realidade, com quem não se relaciona? Que é isso, pastor? Mas eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. Então você está lendo errado e está orando errado. Porque se você ler direito, se você ora direito, você sabe que tem que se reunir com a igreja, como corpo de Cristo, e buscar aprender mais do Senhor. Mas voltemos aqui ao sermão. Nós que pertencemos a Cristo, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo neles? Aí ele continua. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Com que propósito, Paulo? Ele diz, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Nova vida. É isso. Cansado de ver crente que com mais de 30 anos de igreja, e é sempre aquelas mesmas picuinhas, aquelas mesmas coisinhas. Porque cresce, amadurece, deixa de ser infantil. Quando o Senhor disse que nós deveríamos ser como criança, Ele não estava dizendo que era para você ser imaturo e infantil. Ele estava falando sobre uma questão de dependência. Nós dependemos do Senhor como crianças dependem dos seus pais, como muito foi bem ministrado aqui pela irmã Gina. Se dessa forma, verso 5, unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que Paulo está falando aqui é justamente o que Cristo falou. Eu vim para que aqueles que o Pai me deu não se percam, mas que no último dia eu os ressuscite. E aqui Paulo está fazendo ou está sistematizando essa doutrina e esse ensino, dizendo, olha, aqueles que morreram com o Senhor não vivem mais uma vida de pecado, que na realidade pertencem de fato a Cristo. Assim como na semelhança da sua morte eles estão unidos a Cristo, certamente também o serão na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos, verso 6, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, verso 8, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso não é uma vida que vai acontecer apenas quando nós formos ressuscitados, mas é uma vida que já acontece a partir da morte que nós experimentamos quando morremos com Ele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé naquele que me chamou. Olha só a percepção. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Por quê, Paulo? Pois sabemos, verso 9, que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Aleluia! Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus.
E aí, mais uma vez, a pergunta que surge diante dessa verdade: como devemos viver? Como devemos nos portar, Paulo? Verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Voltando aqui para o verso 18, o verso base da exposição de hoje. Quando Paulo diz, olha, Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E aí ele conclui explicando para qual propósito, ou com que finalidade Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E aí ele diz, com o fim de que em tudo tenha supremacia. Em tudo tenha primazia, em outras versões. E aí, por vezes, a gente lê isso aqui e passa despercebido. Porque o termo em tudo, usado aqui pelo apóstolo Paulo, no original, pans, não é pães não, viu? É pans. Cada todo, algum tudo, ou todo, qualquer um, todas as coisas, qualquer coisa. Tudo em todos, como diz no capítulo 3, verso 11. Cristo tem sido tudo na sua vida? Cristo tem sido primeiro em tudo na sua vida? Cristo tem primazia em seus sonhos, projetos? Cristo tem primazia nos seus dias da semana? Cristo tem primazia ou tem supremacia naquilo que você se propõe a fazer? Cristo tem primazia nas suas finanças? Eita Jesus! Em tudo! Cristo tem primazia na sua vida? Ou é primeiro você, depois você, e depois você de novo, para depois ser você de novo, para em algum momento, quando conveniente for, ou quando confortável for, Cristo aparecer? Eu sei que todos nós aqui temos justificativas diversas para vários dos nossos comportamentos e várias das nossas posturas diante de Cristo. Mas nós não podemos deixar de entender que, se temos Cristo como Senhor da nossa vida, como cabeça da nossa vida, Ele tem primazia em tudo na nossa vida. Você percebe que não basta apenas você professar Cristo ser Senhor e dono da sua vida, mas que de fato isso vai ser uma verdade, não apenas porque você professa ser, mas porque você vive tendo Ele como primazia da sua vida. Porque Paulo, quando ele diz assim, Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, ele poderia concluir aqui, estava de bom tamanho, porque realmente Ele é a autoridade sobre a morte, Ele é aquele que, na realidade, venceu a morte, para que, em vencendo a morte, também venha a ressuscitar aqueles que lhe pertencem, como o apóstolo Paulo diz. Mas ele diz que isso não é apenas para a vinda ou para os últimos dias, mas para hoje. Vivemos hoje. E como vivemos hoje? Como devemos viver? Devemos viver como Cristo, tendo primazia em tudo, em cada um de nós, em todos nós, em qualquer um, em todo o tempo, em todas as coisas, em qualquer coisa. Primazia em tudo. E aí ele termina, olha, ele tem que ser em tudo supremacia. Esse termo aqui, protestous, na realidade traz a ideia de ser o primeiro. E não somente ser o primeiro, mas ser mantido como o primeiro. Não basta apenas estar em Cristo. Devemos permanecer em Cristo. Minha esposa sempre fala isso, quando a gente está em casa, ou enfim. E aí a gente entende justamente que
a supremacia, a primazia, não é algo que acontece esporadicamente. Hoje ele foi minha primazia, porque eu deixei de ir para outro lugar, estou aqui no culto dominical. Não é só no domingo. Não é só quando tem programação na igreja. Não é só quando tem culto de oração. Que embora culto de oração para muitos não é primazia. Muitos, quando digo muitos é porque a maioria da igreja não tem o culto de oração como primazia. Não estou falando das pessoas que realmente não podem estar, mas muitos podem e escolhem não estar. Muitos poderiam estar aqui hoje, mas escolheram não estar. Que primazia é essa? Que supremacia é essa? Que senso de pertencimento é esse? Que eu pertenço quando eu quiser pertencer. Quando eu não quiser, eu não pertenço mais. Ou pelo menos nisso aqui eu não pertenço. Naquilo eu pertenço. Irmãos, nós estamos vivendo tempos tão difíceis, que como nós tivemos aula hoje pela manhã sobre a integridade cristã, sobre a integridade do crente em Cristo Jesus, nós percebemos o quanto a igreja tem, de fato, vivido de maneira totalmente esfacelada de quem realmente ela deve ser. Não está vivendo com inteireza, com integridade, com tudo que tem, com tudo que é. Não sei que tipo de cristianismo você entende ser cristianismo. Eu creio no cristianismo das Escrituras. Eu creio no que está na Bíblia. Cristo não é só uma parte da nossa fé, irmãos. Cristo não é só mais um personagem que nós conhecemos através das narrativas das histórias bíblicas. Cristo é tudo em todos. Em virtude de sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo é Senhor do universo que Ele criou, que Ele sempre sustentou e que redimiu. Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor da minha vida. E quando eu digo Senhor da minha vida, é porque sem Ele nós não temos vida. Mateus Henry, em seu comentário, ele comenta que, já que Cristo é Senhor do universo, certamente lhe daremos o primeiro lugar em todos os nossos pensamentos e em todas as nossas atividades. Mateus Henry vai dizer que é isso que Paulo está dizendo, sobre em tudo Ele tem a supremacia. Se Ele de fato ressuscitou e venceu a morte por mim, e agora a vida que eu vivo, não vivo mais para mim mesmo, Ele vai ter primeiro lugar, Ele vai ter primazia em tudo, em nossos pensamentos, em nossas atividades, em tudo que fazemos, em tudo que pensamos. Wisby, em seu comentário, ele vai explicar que o que Paulo quis dizer foi que, diante de tudo isso, a primazia de Cristo sobre toda a existência seja declarada. Então ele continua: é evidente que ainda não é reconhecida por homens e demônios. A primazia de Cristo ainda não é reconhecida por todos os homens. Não é nem reconhecida por todos aqueles que se dizem igreja, quanto mais por todos os homens. E aí ele diz: logo, aqui no mundo, a igreja, eu e você. Quantos são igreja aqui? Amém. Glória a Deus. Com mais convicção. Amém. Oh, Jesus. A sensação que eu tive, peraí, eu estou até com medo de dizer que eu sou igreja. Logo aqui no mundo, a igreja, o seu corpo, testemunha da verdadeira primazia de Cristo. Essa fala de Wisby me fez lembrar de um ensino de Charles Spurgeon, quando ele vai ensinar a respeito da luz do mundo. E aí ele diz, célebre frase: a Bíblia não é a luz do mundo. A Bíblia é a luz da igreja. Mas o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê cristãos. Vós sois a luz do mundo. O que Spurgeon está dizendo aqui é que o mundo não lê a Bíblia. A Bíblia que o mundo lê
é você. A Bíblia que o mundo lê é a igreja. E aí, fazendo um paralelo com o Isbe, quando ele diz que a igreja que tem que testemunhar da verdadeira primazia de Cristo, que leitura o mundo está tendo da minha e da sua vida como tendo Cristo como primazia da nossa vida? É interessante, irmãos. Eu canso de ouvir, por vezes, alguns irmãos dizerem assim: olha, pastor, eu não fui à igreja domingo à noite porque chegou uma visita lá em casa. Aí a visita chegou lá em casa e ela teve primazia, né, pastor? Porque assim, eu sabia que eu ia para o culto, cultuar o Deus da minha vida, o Senhor da minha vida, mas eu não tive coragem de dizer para a visita que eu tinha um compromisso na casa do Senhor. Eu estou dizendo isso, mas eu provavelmente, em algum momento da minha vida, também já fiz isso, viu, irmão? Eu também estou me colocando na mesma posição. Não é só, eu estou só trazendo a nossa reflexão. Quanto de primazia Cristo tem na nossa vida? Não. Ó, pastor, eu recebi aqui, né, um pessoal e não tive nem coragem de chamá-los para vir para a igreja comigo. Eu preferi ficar em casa mesmo e aí fazer sala, né, para as visitas. Cristo depois eu resolvo com ele. Eu tinha me comprometido que eu iria à realidade, cultuá-lo essa noite, mas não, o culto não é tão importante ao ponto de deixar minhas visitas. Que é isso, pastor? Vou ser mal educado com minhas visitas? Não, seja mal educado com o Senhor. Tenha primazia com suas visitas e esqueça o Senhor. Estou dizendo isso em relação apenas a um culto. O culto é o de menos. Se você tem coragem de fazer isso, quanto mais o que você faz em determinadas outras coisas. Isso é algo a ser repensado. A nossa postura diante de quem Cristo é, de fato, princípio e primogênito dentre os mortos, para quem em tudo Ele tenha supremacia. Quero convidá-los a se colocar de pé. E eu sei que, por vezes, essas mensagens não são mensagens muito confortadoras, mas são confrontadoras. E pense você que antes de lhe confrontar, eu fui confrontado pelo Senhor. Não pense que eu estou em um lugar de isenção do confronto do Senhor. Nós precisamos ser chamados, de fato, a termos Cristo como primazia da nossa vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. E eu quero convidá-lo a fazer uma oração diferente nessa noite. Uma oração de confissão. Uma oração, na realidade, em que você vai falar com o Senhor e vai conversar com Ele de maneira que vai expor ao Senhor de que maneira você tem vivido, que tem de fato refletido que você pertence a Cristo. Você vai fazer, embora hoje não seja a ceia, você vai se examinar a si mesmo. E em se examinando a si mesmo, é que você vai concluir se realmente você tem tido o Senhor como primazia em tudo na sua vida. Se realmente Ele tem tido esse lugar de senhorio, de dono, se realmente você pertence ao Senhor, se realmente você tem caminhado com Ele, ou tem buscado conhecê-lo e permanecer em conhecer mais do Senhor. Porque como haveremos de segui-lo se nós não o conhecermos? Como haveremos de segui-lo se nós não nos submetermos a Ele? Como haveremos de segui-lo se nós não formos seus imitadores? Como haveremos de ser seguidores de Cristo se nós não somos seus imitadores? Como haveremos de ser seguidores de Cristo se com Ele nós não temos nos relacionado? Vivemos como se Ele vivesse distante de nós e em nenhuma participação no nosso cotidiano ou na nossa vida Ele tem. E aí dizemos que somos cristãos, que pertencemos a Ele. Falácia, mentira do nosso enganoso coração.
como haveremos de segui-lo se com ele nós não concordarmos? Que não sejamos aqueles que se dizem de Cristo e nada de Cristo é encontrado em nós. Que não sejamos aqueles que dizem ser seguidores de Cristo e fazemos o oposto extremo, o extremo oposto do que Ele nos ensinou. Que os nossos frutos deem prova de quem de fato nós somos em Cristo. Que aquilo que fazemos, a maneira como nós tratamos o nosso irmão, tratamos os nossos parentes, a maneira como nos relacionamos com os outros, a maneira como nos comprometemos com as coisas de Deus, a maneira como nós entendemos Cristo como primazia de nossa vida em tudo, seja de fato reflexo de que de fato Ele é Senhor das nossas vidas. E entenda que quando o Senhor nos chama e nos repreende, Ele assim o faz porque nos ama, porque Ele não quer que nós nos perdamos, que nós venhamos a nos perder como os que estão lá fora e sejamos condenados. Quando você ouve a voz do Senhor lhe chamando ao arrependimento, só existem duas posturas a serem tomadas. Ou você, como o pastor Felipe pregou no último domingo, ou você faz como o jovem rico, vira as costas para o Senhor e o abandona, e vai viver em busca dos seus bens, ou guardar os seus bens materiais, sei lá o que é que você tem como precioso na sua vida. Eu não sei o que é o tesouro da sua vida, porque aquilo que você tem por mais valioso é onde está o seu coração, é quem é de fato primazia na sua vida. Será que é o seu trabalho? Será que é seus estudos? Será que é apenas o seu lazer, o seu hobby, o seu descanso, ou sei lá, primazia para você? Repense, faça essa avaliação em si, se examine a si mesmo e ore ao Senhor. Pai, eu sei que por vezes nós não temos levado o Senhor como primazia em tudo. E pecamos, Senhor, quando deixamos de tê-lo como primeiro, ou como sendo o supremo em todas as coisas que nós pensamos, fazemos e nos propomos a fazer. Por vezes nos comprometemos, mas não honramos com compromissos. Por vezes nós até honramos um compromisso, mas fazemos de qualquer maneira. Isso não é, na realidade, a maneira que o Senhor quer que façamos, mas que em nosso coração tenha a convicção de que estamos sempre oferecendo o melhor que temos, o melhor que somos para o Senhor, porque o Senhor é primazia em nossa vida. Que entendendo, ó Deus querido, que essa vida passageira que temos nesse mundo deve ser vivida como se ressurretos já estivéssemos ou já fôssemos completamente transformados. Porque embora ainda não completamente, mas já somos sim, porque em Ti nós somos nova criatura. O velho homem foi crucificado e morremos com o Senhor a sua morte, para com o Senhor vivermos a sua vida. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra nessa noite. Que o Senhor nos conduza, para que em tudo o Senhor seja primeiro. Para que em tudo, ó Deus querido, o Senhor seja primazia. Não somente seja o primeiro, mas permaneça sendo o primeiro em tudo. Porque o Senhor é Senhor e dono das nossas vidas. Que de fato, quando aqueles que estão lá fora nos lê, como sendo a Bíblia que eles leem, eles vejam quem é de fato o Senhor nas nossas vidas, quem é primazia na nossa caminhada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.
A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que Deus o abençoe e que de fato você tenha Cristo como primazia em sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.